É só chover que Brasília desaba. Agora o problema foi no aeroporto. Parte do teto caiu, ferindo uma pessoa. Tarifa mais cara, ônibus do entorno tem aumento que chega a 50 centavos a depender da cidade. E intervenção no Rio de Janeiro. Temer reúne conselhos e Câmara espera votar decreto ainda hoje. Olá, eu sou Rodrigo Orengo e trago agora para vocês as notícias do Band Cidade, primeira edição. Uma forte chuva rápida na tarde deste domingo foi o suficiente para causar estragos no aeroporto de Brasília. Parte do teto de um dos principais terminais da América Latina desabou, ferindo uma pessoa. E nós estivemos lá. Veja a situação agora. As imagens gravadas por passageiros minutos depois do desabamento mostram o tamanho do buraco que se abriu no teto com a queda da placa de gesso que cedeu e a quantidade de água que caiu da estrutura. O caso foi no aeroporto JK, em frente ao portão 17 e perto de um estande de livros e revistas. Um dos vendedores ficou ferido e foi atendido pelos médicos do terminal. O homem sofreu pequenas escoriações, passou por exames no hospital e já recebeu alta médica. Logo depois, bombeiros isolaram a área e fizeram uma perícia no teto para certificar que não haveria mais desabamentos da estrutura. Em nota, a Inframérica, empresa que administra o terminal, disse que a queda do teto foi causada pelo entupimento de uma calha que deveria escoar a água da chuva. Na hora em que o teto caiu, chovia e ventava muito, o que também causou a suspensão de pousos e decolagens por 16 minutos na tarde de domingo. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, o rápido temporal que atingiu o Distrito Federal foi maior aqui na região do aeroporto JK. A aposentada Lucy desembarcou na manhã desta segunda-feira no portão 22 e passou em volta da área interditada. Estava interditada, não sei por quê. Ali o teto desabou esse final de semana. Um aeroporto novo, passou por uma reforma e uma área nova construída. Qual a sua opinião com relação a isso? Nossa, isso é uma vergonha no nosso Brasil, né? Esta não foi a primeira vez em que parte do teto do aeroporto caiu. Em novembro de 2015, uma forte chuva fez com que o pedaço do teto do saguão de espera no Terminal 2 despencasse. Se isso acontece no aeroporto de grande complexidade, aí, que é de Brasília, né? E avalia nos outros aeroportos que não tem fiscalização, é complicado. A gente espera como consumidor, né? Pelo menos uma segurança tanto no embarque como no desembarque dos aeroportos. Imagina só o susto, né? Sobre esse assunto já estamos aqui com o Cláudio Humberto para comentar com a gente. Muito boa tarde, Cláudio. O que está acontecendo com o Brasília? Porque é viaduto, é garagem, agora teto do aeroporto, Cláudio Humberto. Até parece que a cidade está se desmanchando, né? Mas olha, no aeroporto de Brasília isso não é uma coisa, não é um fato novo, nem muito menos recente. Na época da gestão da Infraero, isso acontecia todas as vezes que caíam chuvas mais fortes. É preciso lembrar que aqui em Brasília acontecem fenômenos da natureza um pouco diferentes de outros estados. Eu me lembro quando cheguei aqui em Brasília para tentar a vida, ainda garotão, eu assisti uma cena apavorante de telhas de amianto, aquelas telhas imensas de amianto, sendo despregadas do teto de um supermercado e voavam como se fossem folhas de papel, caindo sobre carros, sobre pessoas, ferindo gente. Então, assim, são coisas que você não vê por aí, mas demonstram, tudo isso só demonstra que os engenheiros, os arquitetos, né, os construtores precisam tomar mais cuidado, né? Afinal de contas, não é possível a gente viver na capital do Brasil na condição de pessoas que, se está chovendo e você vai para o aeroporto, leva o guarda-chuva para trafegar, para transitar dentro do aeroporto. Isso é intolerável, né? As obras públicas aqui precisam ter uma atitude mais cuidadosa dos seus construtores para reforçar as estruturas e evitar que isso aconteça. Ontem, por exemplo, casas foram destelhadas, muitas árvores foram arrancadas. Eu vi várias ali na região do Jardim Botânico, vários casos assim, e tudo em razão da tempestade. Foi, de fato, muito forte isso. E para mim é até uma surpresa que apenas tenha acontecido esse tipo de incidente no aeroporto de Brasília. Era por falar em aeroporto, foi palco hoje de protestos. A gente tem imagem, vamos colocar aqui, ó. Imagem de protestos contra a reforma da Previdência. Manifestantes, vou colocar aqui na tela, agora sim, aí aparecendo.
Manifestantes contra a reforma da Previdência logo cedo estavam aí para uma mobilização nacional contra a reforma. Tá aí. Estava contando, deve ter ali umas 10 pessoas, se tanto, né? Isso, na verdade, são sindicalistas, são pessoas até, algumas delas contratadas, mas é tudo gente que, na verdade, deseja preservar, manter os privilégios que tem no setor público, principalmente, né? São marajás, é gente que quer se aposentar com salário integral, ao contrário de 90% da classe trabalhadora brasileira, do setor privado, que tem que ralar muito, mas muito mesmo, e trabalhar a vida inteira para se aposentar no máximo com 30 anos, enquanto no setor público é muito comum, é muito frequente as pessoas se aposentando com cerca de 30 mil reais por mês. O presidente Temer reuniu na manhã de hoje o Conselho da República e de Defesa Nacional. Ele explicou aos conselheiros os motivos da intervenção de segurança no Rio de Janeiro. Hora de falar com Sérgio Amaral, já está por aqui com a gente. Muito boa tarde, Sérgio. Segunda-feira movimentada, hein, Sérgio? Qual foi o motivo dessa reunião e pode mudar alguma coisa? Boa tarde a você, Rodrigo, a Cláudio Humberto, todos que nos acompanham. É movimentada mesmo, para lá de movimentada a segunda-feira, Rodrigo. Olha, a reunião com os dois conselhos da República de Defesa Nacional é uma exigência legal para a própria intervenção, Rodrigo. Os conselhos precisam ser ouvidos e têm voz, podem dizer se concordam ou não com a medida, mas não têm poder de veto. Quem pode fazer qualquer modificação no decreto de intervenção na segurança lá no Rio de Janeiro é o Congresso Nacional, Câmara ou Senado. A gente lembra até que ainda hoje, a partir das 7 da noite, a Câmara dos Deputados vota o decreto de intervenção e, aprovando, ele segue direto para o Senado. O senador Eunício de Oliveira, presidente do Senado, já prometeu em até 48 horas também analisar e aprovar o decreto. Mas nessa reunião da manhã de hoje, que você está vendo aí as imagens, né, com os dois conselhos, Rodrigo, o presidente voltou a dizer que o governo tem sim preocupação com a questão da segurança em todo o território nacional. E justamente por isso, Temer confirmou que ainda nesta semana vai formalizar a criação do Ministério da Segurança Pública. E aí ele deu várias informações sobre a intervenção, né? Lembrou que o decreto tem vigência imediata, ou seja, já está em vigor, mas que o interventor precisa ainda de um tempo, né? Um tempo para o diagnóstico dos problemas de segurança lá no Rio de Janeiro e para apresentar o plano de ação. O presidente Michel Temer ainda garantiu que, assim que receber do interventor, o general Braga Neto, esse planejamento das ações de segurança lá no Rio de Janeiro, todo o dinheiro necessário vai ser imediatamente liberado. Rodrigo. Obrigado, Sérgio. A gente viu ali nas imagens, Cláudio Humberto, interessante, tinham dois oposicionistas no Conselho, que já saíram fazendo críticas. Pode virar uma briga política isso também? A briga não vai virar, né? Porque o apoio é majoritário do país, né? Dificilmente você vai encontrar um cidadão que não concorde com essa decisão do presidente de decretar intervenção federal na área de segurança pública do Rio de Janeiro. A oposição percebeu que isso acabou pegando bem para o governo e é contra, porque a oposição tem que ser contra mesmo. Afinal de contas, é oposição. O fato é que o presidente, a informação que eu tenho é que o presidente deve editar, de hoje até amanhã, um segundo decreto que aprofunda ou que acrescenta detalhes a essa intervenção. Inclusive, abrindo crédito para o interventor, o general Braga Neto, e também citando nesse decreto a legislação que protege os militares e as forças de segurança nesse período de intervenção de retaliações ou de punições eventualmente pretendidas por setores que se sintam ameaçados ou prejudicados pela ação dos militares. O fato é que a expectativa da população é que o Exército, as Forças Armadas, também as polícias militar e civil do Rio de Janeiro, inicia esse processo botando para arrepiar. Não adianta chegar lá, substituir cargos, colocar um novo secretário, um novo comandante da Polícia Militar e tudo continuar como está. Lembro aqui novamente a declaração, a recomendação do experiente general Augusto Heleno, que foi o comandante foi o primeiro comandante das forças de ocupação da ONU no Haiti, que era um país em guerra civil. Numa situação como essa de guerra civil no Rio de Janeiro que se vê, o general Heleno recomenda
que se avise, que se dê uma oportunidade àqueles bandidos que circulam nas redes sociais exibindo suas armas, que lhes dê a oportunidade de depor as armas e se entregarem às autoridades. Depois de um prazo para que façam isso e não o fazendo, eles devem ser advertidos de que exibir armas daquele jeito em público, publicamente, representa que eles são uma ameaça à sociedade e por isso estarão sujeitos a serem alvejados. É duro, mas é assim que se faz. Se o governo quiser mesmo resolver o problema de segurança pública no Rio de Janeiro, tem que agir com muita firmeza. Vamos acompanhar a votação hoje na Câmara. E olha, o lado sul do Eixão do Lazer foi reaberto neste fim de semana, quase 2 semanas depois do desabamento de uma das avenidas mais movimentadas da capital. Nossa equipe esteve lá ontem e o que encontrou foi uma cena bem diferente da normal. Antes disputado, agora este lado do Eixão gera medo e desconfiança entre atletas de fim de semana. São 7 quilômetros de extensão liberados para a população aproveitar sem precisar disputar espaço com o carro. Mas nesse domingo foi difícil encontrar alguém no Eixão do Lazer. E depois de um tempo de espera, algumas pessoas surgem. Umas caminhando, outras pedalando. No entanto, todas disseram estar inseguras na região onde houve o desabamento de um viaduto no início deste mês. A gente fica um pouco assustado, né, pelo que aconteceu. O Eixão foi liberado porque o laudo técnico da Universidade de Brasília para definir se o local será reformado ou demolido não foi finalizado. A nova data ainda vai ser anunciada nos próximos dias. Por esse motivo, a área foi reaberta. Existe uma diferença no número de pessoas que estão aqui com aquelas que estavam no Eixão Norte hoje. Era nítido. E foi fácil notar a diferença de movimentação mesmo, viu, Tiago? A parte norte do Eixão do Lazer tinha mais gente. E por falar na área norte de Brasília, o DR começou a instalar as barreiras do Bragueto. O objetivo é impedir a passagem de caminhões que não respeitam o limite de 4 metros de altura. A ideia é evitar situações como essas da semana passada, onde um caminhão entalou na tesourinha da 106 Sul, estragando ainda mais a estrutura já fragilizada. Outras pontes que também estão no radar do GDF são a das Garças e a Onestino Guimarães. As duas foram vistoriadas e receberam sensores de monitoramento nas estruturas. Mas a próxima grande obra de manutenção será em até 3 meses na Ponte JK. Só nela, os trabalhos vão custar cerca de 18 milhões de reais. A gente sabe que o governo podia ter se organizado melhor em fazer a manutenção desse espaço, da ponte inclusive, de um espaço no Guará que também está caindo, né? Uma parte do lado lá do Parque Shopping que também está caindo. Então, assim, falta organização. Aí agora, a sensação que dá é que como está em vésperas de eleições, eles estão correndo para fazer um trabalho, sabe? E a seguir vamos mostrar o primeiro dia de passagens mais caras no transporte público do entorno do DF. O Band Cidade volta já.